Muito boa tarde, meus queridos e amados irmãos. Bom estarmos juntos mais uma vez nessa nossa transmissão do nosso culto desde Torres Vedras, cá em Portugal. É uma alegria muito grande podermos de novo nos encontrar, não é? Para meditarmos na palavra de Deus, para louvarmos o nosso Senhor, para orarmos, enfim, para que realmente possamos render esse culto ao nosso Deus. E nós somos gratos ao Senhor por essa oportunidade que temos de podermos usar esse meio para realizarmos esse nosso culto, ou para transmitirmos esse nosso culto. E nós louvamos ao Senhor pela vossa vida também, já que estão conosco desde as suas casas, e que o Senhor possa nos abençoar nesse tempo, que seja um tempo rico de crescimento no conhecimento do nosso Senhor, um tempo de alento também da parte do Espírito Santo para as nossas vidas, um tempo de firmarmos ou de reafirmarmos o nosso compromisso com o nosso Senhor Jesus Cristo, um tempo, enfim, em que possamos estar na presença dEle. Esse é o meu desejo, que seja então o nosso desejo, enfim. Vamos orar? Amado Deus, nós te damos graças pelo Deus bondoso que és, pelas bênçãos que tu tens nos concedido, pelo teu cuidado, pela tua proteção, mesmo em meio a esse tempo tão difícil, ó Deus, tu tens mostrado a tua graça e misericórdia sobre nossas vidas, Senhor. Eu peço que tu abençoes cada irmão que está já unido a nós, ó Deus, nessa transmissão desse nosso culto. Peço que tu possas falar aos nossos corações profundamente através da tua palavra, que estejamos sensíveis, Pai amado, à ação do Teu Espírito Santo, Pai. Abençoa, Deus amado, aqueles que estão enfermos, abençoa, Deus, aqueles que estão em sofrimento, abençoa aqueles que estão a necessitar nesse momento de uma intervenção muito objetiva Tua, Senhor. Que realmente Tu estejas a abençoar essas pessoas, esse é o nosso clamor, Pai. Te louvamos, enfim, ó Deus, por mais essa oportunidade que temos de estarmos juntos nesse meio virtual, e que tu possas usar tudo isso para nos fazer crescer no teu conhecimento. Abençoa também aquelas pessoas que porventura irão assistir a esse vídeo, ó Deus, posteriormente, e que talvez ainda não tenham tido um encontro restaurador com Jesus Cristo, que tu possa também atuar nesses corações. Essa é a nossa oração nesse momento, e oramos assim agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus, não é? Porque nós podemos louvar o nosso Deus, adorar o nosso Deus por conhecimento mesmo. Nós sabemos quem Ele é. E vamos agora louvar então o nosso Pai com algumas músicas, que seja um momento de exaltá-lo mesmo, através dessas canções que vamos cantar agora, sendo ajudados pelo Mateus e pela Miriam. Louvemos ao Senhor. Vem reinar em mim, Senhor, reina.
sejas meu universo. Eu quero dar-te só um pouco do meu tempo. Eu quero dar-te sim apenas da semana. Que sejas meu universo. Eu quero dar-te as palavras como que sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso, que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz da minha janela, que sejas meu universo, que enchas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença e teu poder seja o alimento. Jesus, esse é o que eu desejo. Que sejas meu universo. Eu quero dar-te só uma parte dos meus anos. Que sejas dono do meu tempo e dos meus planos. Que sejas meu universo. Cada sonho que há em mim, quero entregar-te. Que sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento, a luz da minha janela. Que sejas meu universo, enchas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença e teu poder seja alimento. Meu Jesus, é o que eu desejo. Que sejas meu universo. Que sejas meu universo. Sejas meu universo. Os olhos revelam que posso esconder, que não sou nada sem ti. Confio, Senhor. Tu sabes de mim, as ondas do meu coração. Tudo podes ver dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade. Pois quando as ondas nada posso ocultar. Sei que tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei que não posso negar
Amém, graças a Deus pelos louvores que pudemos então entoar ao nosso Senhor. Eu quero pedir que os irmãos abram as suas Bíblias em Lamentações, no capítulo 3, versos de 21 a 26. Nós vamos usar esse texto para meditarmos agora então na palavra do Senhor, palavra inspirada por Deus, dada ao Senhor, ao profeta Jeremias, num momento bastante importante da sua vida. E nós vamos usar esse texto para pensarmos exatamente na situação em que nós estamos a viver. Nós vivemos um momento difícil, já estamos há quase um ano, não é? A enfrentar essa pandemia, estamos há quase um ano a observar sucessivos fechamentos, situações difíceis, muitas mortes, as mortes cresceram nos últimos dias, e vivemos um tempo em que quase que a única notícia que vemos nos mídias é realmente Covid-19, os mortos e os internamentos e tudo mais. Uma situação que está em todo o mundo, por isso uma pandemia, que tem afetado muitas pessoas, que tem tirado o sossego, a tranquilidade de toda a gente. Mas eu quero refletir com os irmãos e usar esse texto para pensarmos um pouco sobre isso. Chega um momento em que as pessoas estão fartas, só estão a pensar nisso. A situação calamitosa, logicamente, traz sempre algum pensamento mais depressivo. Sofremos, é lógico que sofremos, e isso deve acontecer mesmo, porque nós, como seres humanos, precisamos ter empatia com o sofrimento alheio. Mas será que nós devemos apenas olhar para a desgraça? Será que nós devemos apenas ficar preocupado com tudo isso? Qual deve ser a nossa postura, qual deve ser a nossa posição enquanto discípulos de Jesus Cristo que estamos a viver essa situação toda? Então nós vamos ler esse texto e vamos pensar um pouco sobre isso. Diz assim o texto: mas quero lembrar do que me pode dar esperança. A bondade do Senhor é a razão de não sermos consumidos. As suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha herança é o Senhor, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam nele, para quem o busca. Bom é ter esperança e aguardar tranquilo, ou aguardar em silêncio, a salvação do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Pai amado, fala conosco nesse momento. Pedimos que teu Espírito nos ensine, que vive nas nossas mentes, Pai, as atuações que o Senhor já fez nas nossas vidas, as bênçãos que já recebemos do Senhor e que continuamos a receber e que continuaremos a receber. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Pai. O autor de Lamentações, há um consenso entre os estudiosos que tenha sido Jeremias, não é? Jeremias foi um profeta importantíssimo do Velho Testamento que profetizou desde o governo de Josias, parte dele pelo menos, até a queda de Jerusalém, até a destruição de Jerusalém pelos babilônicos, por Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia naquela altura. Ele profetizou durante 41 anos, teve um ministério profético longo, e ele foi muito atacado, foi muito perseguido, porque estava a alertar o povo que se continuassem afastados de Deus, haveria consequências sérias disso. E ele estava a falar sobre o cativeiro que se avizinhava, que se aproximava. E, no entanto, as pessoas não lhe deram ouvidos. E esse livro, então, Lamentações,
foi escrito como 5 poemas acrósticos que começam cada estrofe com uma letra do alfabeto hebraico, que tem 22 letras, e para lamentar sobre a situação em que a cidade estava. O autor de Lamentações, Jeremias, chora então a destruição de Jerusalém e a desolação de Judá após o ano 587 a.C. Eu achei muito interessante a introdução ao livro que aparece na Septuaginta. Diz assim: aconteceu que, depois de Israel ser levado para o cativeiro e Jerusalém ser devastada, Jeremias estava sentado, chorando e lamentando o destino de Jerusalém, nos seguintes termos. É uma introdução, então, ao que o livro vai falar, ao que Lamentações vai relatar, não é? E os copistas, os tradutores do hebraico para o grego, que foi a Septuaginta, então escreveram essa introdução. E a Vulgata, que é a tradução da Bíblia para o latim, os editores também, os tradutores também acrescentaram essa frase: com o espírito amargo, suspirando e chorando. É essa a maneira emocional que descrevem Jeremias naquele momento, em que estava a ver toda a destruição da cidade, e fome, e desgraças, e morte, e descrevem-no então dessa maneira, não é? E ele está então diante dessa situação, e se o irmão já leu Lamentações, vai observar que o capítulo 1, 2 e até o versículo 20 do capítulo 3, realmente ele só lamenta. O que vai acontecer também depois no capítulo 4 e 5. Mas nesse momento do texto, é como se ele olhasse ao redor, é como se ele visse toda aquela destruição, toda aquela calamidade, e parasse um pouco e começasse a refletir, começasse a pensar. Então, ele diz, né, no texto como já lemos: quero me lembrar do que pode me dar esperança. Como se ele dissesse: eu posso continuar aqui a lamentar, eu posso continuar aqui a olhar para tudo isso e ficar cada vez mais depressivo. Entretanto, eu tenho um Deus que atua na minha vida. Então eu posso me lembrar, ou eu posso trazer à minha memória aquilo que vai me dar esperança. Eu posso pensar e refletir sobre a situação que eu estou a viver. Eu posso fazer um balanço entre o que eu vejo e entre o que eu creio. O que já me mostrou o Deus da minha experiência pessoal? Eu posso fazer essa pergunta. Diante de tudo que eu estou a ver nesse momento, e nós podemos fazer essa mesma reflexão que ele fez. Diante de tudo que estamos a ver nesse momento, nós não vamos ser negacionistas, nós não vamos minimizar as coisas, nós vamos olhar com realidade. A situação está difícil? Sim. Todos nós estamos sujeitos a sermos contaminados pelo Covid, não é? Mas nós vamos viver agora só por esse ponto de vista? Não, nós podemos fazer como Jeremias fez. Eu posso trazer à memória, eu posso me lembrar, eu posso refletir acerca daquilo que pode me dar esperança, acerca daquilo que pode acalmar a minha alma, acerca daquilo que pode acalmar o meu coração. E é precisamente isso que ele passa a fazer. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Então ele começa a falar, ele começa ali a elencar algumas situações ou alguns atributos, algumas características do Deus que ele conhece, do Deus que ele serve, do Deus que ele ama, para que aquilo então lhe traga essa esperança, lhe traga esse alívio, esse encorajamento até para enfrentar e para viver aquele momento difícil. E nós vemos então que ele fala sobre a bondade. Então eu quero trazer à memória a sua bondade ou a bondade de Deus.
A tradução aqui também abarca, né, o sentido de bondade e de benignidade e de fidelidade. E por isso é que nós não somos consumidos, ele diz ali, não é? Eu posso trazer a memória e quero me lembrar da bondade de Deus, como Deus é bondoso, como Ele é benigno, como Ele é fiel para comigo. E é óbvio que ele estava aqui a se lembrar daqueles momentos que ele já tinha vivido em que Deus manifestou essa bondade para ele. E ele diz então que por essa bondade ele não foi consumido e nem o povo dele também tinha sido consumido. O povo estava no cativeiro, é óbvio, mas não tinha sido exterminado. O povo estava lá no cativeiro. E o cativeiro iria terminar, e o povo iria voltar para a sua terra. Então, a bondade de Deus exerceu a sua justiça em relação a um povo desobediente e pecador que não quis se voltar para Deus, levou esse povo para um momento de cura no cativeiro da sua rebelião e da sua idolatria, mas não o exterminou. A bondade do Senhor estava ali presente. Ele próprio, Jeremias, mesmo tinha sofrido terrível perseguição, mas Deus o preservou. Se ele estava ali naquele momento a fazer aquela reflexão, é porque Deus tinha preservado a sua vida. E veja que coisa interessante, Deus tem preservado também as nossas vidas. Deus tem nos abençoado, estamos aqui agora, estamos podendo viver a nossa vida com todos os cuidados, é óbvio, mas estamos podendo viver as nossas vidas. Deus manifesta a sua bondade para nós, não é? Em todos os momentos. Ele fala também sobre as misericórdias do Senhor que não têm fim. A palavra bondade que eu citei há pouco e misericórdia são quase que sinônimas lá no texto original, não é? Mas ele se lembra também das misericórdias do Senhor, as misericórdias que não têm fim. E há uma tradução muito interessante que eu encontrei, que diz assim: as misericórdias do Senhor verdadeiramente não cessam, são adaptadas às necessidades de cada dia. Olha que interessante. As misericórdias do Senhor, essa empatia que Deus tem para conosco, né? Essa atitude de compaixão, essa atitude de beneficência ativa e graciosa que Deus tem por nós, não acaba. Podemos dizer que o estoque é inesgotável, pois é novo a cada manhã. A cada manhã Deus renova sobre nós a sua misericórdia. A misericórdia de Deus é o facto dele não nos dar aquilo que nós merecemos, né? Nós merecemos, como pecadores que somos, a ira de Deus. Entretanto, ele nos dá a sua graça. Ele nos dá aquilo que nós não merecemos. E não nos dá aquilo que merecemos, não é? A palavra misericórdia e graça, em alguns momentos, são quase que sinônimas. Mas elas têm essa pequena diferenciação também, não é? Deus é um Deus misericordioso. Mesmo que nós não mereçamos a sua graça, Ele nos dá a misericórdia do Senhor. Então, se renova sobre nós a cada dia. Um coração, o Deus que vê a miséria do nosso coração e se compadece de nós, e nos ama, e nos abençoa, né? Ele continua e diz também que a fidelidade do Senhor é grande. Grande é a sua fidelidade. Grande é a fidelidade de Deus para conosco. Paulo falando a Timóteo, em 2 Timóteo capítulo 2, verso 13, diz assim: se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. Ora, Deus não pode ser infiel, pois o seu caráter é de fidelidade. Um Deus fiel. Isso traz a ideia de estabilidade. Quer dizer, aquilo que ele disse, ele vai cumprir. Aquilo que ele anunciou, ele vai fazer, não é?
há um outro texto também em Sofonias que diz que Deus não é um homem para mentir e nem filho de homem para se arrepender. Se ele prometeu, ele há de cumprir. E se ele falou, é certo que fará. Não é? Então ele manteve a sua palavra para com o povo, que agora estava cativo, é claro, mas que seria restaurado. O nascimento de Jesus entre os judeus foi prova disso, da fidelidade àquilo que Deus tinha prometido para esse povo. Ora, nós encontramos na palavra de Deus também Deus a falar conosco, né? O próprio Senhor Jesus a dizer ali nas suas últimas palavras para com os seus discípulos que Ele estaria conosco. Falamos no domingo passado sobre o facto de que Jesus disse que no mundo nós teríamos tribulações e aflições, mas que nós pudéssemos ter bom ânimo, que Ele venceu o mundo, e essa vitória Ele dá a nós também. Ele está conosco. Uma presença fiel. Não vos deixarei órfãos, disse o Senhor Jesus. Enviarei o outro Consolador, que é o Espírito Santo, que está conosco. Um Deus fiel que diz e cumpre o que diz. Um Deus fiel que disse que em Cristo nós realmente temos a salvação. E vamos ver o próprio Jeremias a dizer isso também um pouco mais abaixo. Então, trazer à memória essas coisas, um Deus de bondade, um Deus de misericórdia, um Deus de fidelidade para conosco. Nós temos o privilégio de nos relacionarmos, não é? Com um Deus que tem essas características e que essas características são imutáveis na sua pessoa, ele não muda. Ele continua o mesmo. Ele não se esqueceu de nós. Ele não está longe de cada um de nós, como Paulo fala lá aos atenienses em Atos 17. Ele está perto de cada um de nós. Ele está a contemplar o que se passa conosco o tempo todo. E dentro da sua soberania, dentro da sua vontade, as coisas vão acontecer e vão se suceder, mas nós continuaremos sempre nas suas mãos. Você crê assim, como eu estou a dizer? Portanto, é tão bom nós podemos trazer à memória, podemos refletir sobre essas questões do Deus que nós cremos e como Ele age a nosso favor, de como Ele está perto de nós, aliás, como Ele está em nós através do Espírito Santo. Não é verdade? E Jeremias continua a dizer nessa sua reflexão, a olhar toda aquela destruição, aquela situação tão calamitosa, mas ele traz à memória aquilo que pode dar esperança para ele, e de fato deu esperança para ele e dá esperança para nós também. Ele fala então do Senhor como a sua herança. É nele que devemos esperar. Uma outra versão diz assim: Yahvé é meu tesouro mais precioso, declara minha alma, por isso confiarei nele. Olha, a cidade estava destruída, Jerusalém estava destruída, o templo tinha sido queimado, os palácios derrubados, os muros derrubados, os bens foram levados para a Babilônia, havia morte e fome, mas o Senhor era o seu grande contentamento. Jeremias parou naquele momento e refletiu sobre isso. O que eu vejo é desolador, mas o meu grande contentamento, a minha herança é o Senhor. E nesse sentido, nada mudou. O Senhor continua a ser, ou deve continuar a ser, o nosso grande, o nosso maior contentamento. Jesus fala no Sermão do Monte: onde estiver o nosso tesouro, aí estará o nosso coração. A questão do contentamento. O Senhor precisa ser o nosso maior contentamento. Ele é a nossa herança. Ele é o nosso bem mais precioso. Quando os discípulos foram confrontados por Jesus lá em João capítulo 6, quando a multidão estava a abandonar Jesus, não é? Depois de terem comido o pão que ele multiplicou, voltaram no dia seguinte com uma conversa assim, querendo parecer que estavam ali por outro motivo, mas queriam apenas mais pão. Jesus faz um discurso duro, eles começam a ir embora, e ele se volta para os discípulos e pergunta: e vocês também querem ir embora?
E Pedro então disse: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens palavras de vida eterna. Demonstrando que Jesus ali era o seu contentamento. Para nós também deve ser assim, irmãos. Quando o Senhor Jesus for o nosso maior contentamento, nós estaremos preparados para passarmos por qualquer situação na nossa vida. Não que nós vamos passar de forma indolor, não é nada disso. Mas vamos passar entendendo que o nosso grande contentamento, a nossa herança é o Senhor. E por isso, se nós temos o Senhor em nós, e se Ele é o nosso grande contentamento, Ele nos prepara para enfrentarmos qualquer situação, para sofrermos qualquer situação. Mas Ele continua a ser aquele que nos satisfaz, não é? Nós não temos para quem ir, a não ser para o nosso Senhor, que é a nossa herança, que é o nosso grande contentamento. Ele também diz que o Senhor é bom. O Senhor é bom para os que esperam nele, para quem o busca. Para conhecermos a bondade do Senhor, então, nós precisamos conhecer o Senhor. Eu acho que muitas vezes eu já ouvi isso, e creio que os irmãos também já ouviram, algumas pessoas ficam a questionar como é que Deus pode ser bom se tantas coisas acontecem. Porque não o conhecem, simplesmente por isso. Porque quanto mais perto eu estou dele, melhor eu o conheço. E realmente eu vou descobrir que ele é bondoso. Ele é bom. Ele é bom. E uma das formas que nós observamos a bondade de Deus é como ele põe a paz dele no nosso coração. Como uma vez que fomos justificados pela fé em Jesus Cristo, nós temos paz com Deus. Essa é uma das manifestações da bondade de Deus. Colocar a sua paz no nosso coração. E também Jeremias diz que ele é a esperança e salvação. Eu acho esse versículo bastante bonito, né? É bom é ter esperança e aguardar tranquilo a salvação do Senhor. Realmente, o Senhor é a esperança e salvação. O significado de Jesus, que é uma transliteração de Josué no Velho Testamento, né? Yahvé é salvação, Deus é salvação. O Senhor é a nossa esperança, não é? O Senhor é a nossa salvação. É através dele que nós temos então a esperança que realmente vamos estar com ele na eternidade, né? Podemos aguardar tranquilo ou esperar em silêncio, como diz lá o verso. E isso aqui é muito importante, pensarmos nisso é muito importante. Às vezes nós não estamos a viver apenas um turbilhão exterior, às vezes também estamos a viver um turbilhão na nossa mente, a mente muito agitada, a mente cheia de vozes, a mente cheia de ruídos, cheia de situações, e nós não conseguimos descansar no Senhor. Por isso que é tão importante pedirmos que o Senhor acalme a nossa mente. Por isso que é tão importante ficarmos em silêncio diante do Senhor. Por isso que é tão importante pedirmos que o Senhor tranquilize a nossa alma, porque dessa maneira poderemos refletir e termos a esperança. E trazermos à memória aquilo que pode nos dar esperança. E observarmos tudo aquilo que o Senhor já tem feito por nós. E realmente renovarmos a nossa confiança nele, não é? A cada dia. O turbilhão vai passar. As coisas vão passar. A humanidade já viveu situações semelhantes muitas vezes no passado. E as coisas passaram. Perdas aconteceram, tristezas aconteceram, mas as coisas passaram. É muito importante que tudo que estamos a viver hoje leve pessoas a se despertarem para Deus, para Jesus Cristo. Mas é muito importante também nós que já temos o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós que já somos discípulos do Senhor Jesus Cristo, possamos demonstrar que a sua presença em nós causa uma grande diferença, causa um grande impacto em nós, e que nós podemos passar por essas situações
confiantes, em paz, quando trazemos à memória aquilo que nos pode dar esperança. E que o Senhor realmente possa nos abençoar, que o Senhor possa renovar as nossas forças. E eu quero terminar com Isaías 40:31, que diz assim: mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Quer dizer, enfrentam o que vem pela frente, mas com essa segurança que o Senhor nos dá. Ora bem, Jeremias estava a olhar e a lamentar e a chorar e a prantear, mas num dado momento ele decide: olha, eu quero me lembrar daquilo que me dá esperança. E a minha esperança vem do Senhor. A minha esperança vem do Senhor, que é tudo isso para mim. É bondade, é misericórdia, é esperança, é salvação, é também alegria, e está comigo e me abençoa. E por isso nós podemos continuar a nossa vida e enfrentar as nossas dificuldades do nosso dia a dia. Portanto, meu querido, faça também essa reflexão que Jeremias fez e que nós precisamos fazer dia após dia. Vamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Vamos realmente buscar o nosso Senhor Jesus, que prometeu que estaria conosco, que de fato está. Naqueles momentos mais difíceis, mais terríveis, vamos dobrar os nossos joelhos e vamos orar, vamos clamar ao Senhor para que Ele restaure a paz dele no nosso coração. Quando o medo diante de toda essa situação que nos envolve vier, vamos clamar ao Senhor, ao bondoso Senhor, para que Ele de novo tire esse nosso medo, que nós possamos continuar a confiar nele e sermos renovados para mais um dia de trabalho, para mais um dia de tarefas, para mais um dia de vida na presença do Senhor. Que realmente o Senhor seja louvado, não é? Por essa maravilha que Ele mesmo é para nós. Ele é a nossa herança. Que possamos então seguir assim. Que Deus abençoe muito a sua vida. Nós vamos orar agora então. Peço que você possa elevar também o seu pensamento a Deus. Vamos falar com o Pai. Amado Deus, obrigado porque realmente nós podemos nos lembrar de tantas coisas que o Senhor já fez por nós. E que quando meditarmos, quando lermos esse texto, toda vez que o lermos, que nós possamos aplicá-lo às nossas vidas, Senhor. Que realmente nós tenhamos sempre momentos de trazermos à memória aquilo que nos dá esperança. E a nossa esperança vem do Senhor. Esperança tanto para essa vida quanto para a vida futura, aí na glória com o Senhor. Obrigado porque o Senhor não muda, obrigado porque o Senhor é o mesmo, obrigado porque a sua fidelidade nos dá estabilidade, Pai. Oh Deus, como isso é importante, como isso é maravilhoso. Podemos saber que fomos alcançados pela Tua graça em Cristo e que estamos firmes no Senhor para enfrentarmos qualquer situação, Pai. Abençoa os meus irmãos, abençoa todos aqueles que estiveram ligados nesse momento, Pai, a essa nossa transmissão. Eu peço em especial aqueles que ainda não têm, ó Deus, a sua vida com Cristo, ó Deus, em nome de Jesus, e que não podem desfrutar dessas bênçãos que os salvos podem, Pai. Mas que Deus, Tu possas tocar no coração dessas pessoas e que elas façam, ó Deus, uma oração de entrega de suas vidas a Jesus Cristo. Obrigado, Senhor Deus, porque nós podemos buscar ao Senhor. Obrigado porque o Senhor é o nosso Deus. Obrigado porque Jesus é o nosso Salvador. Continua a nos abençoar. É a oração que eu te faço em nome do Senhor Jesus. Amém, Pai. Amém. Que Deus abençoe muito a sua vida. Foi uma alegria estarmos juntos. Nós vamos encerrar então agora essa nossa transmissão. E haverá uma música que será tocada agora então, no final, uma música que tem a ver com o texto que usamos para meditação e vai ser uma espécie então de pós-luz desse nosso culto. Que Deus então abençoe muito a sua vida em nome de Jesus. Amém. Tantas lutas, tantas dores num deserto, isso está, mas te entrego os meus temores. Sei que em ti, Senhor,
confiar. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Como é bom poder pertencer a um Deus de amor. Como é bom poder confiar em tua fidelidade. Eu descanso em ti, eu espero em ti, eu te adoro, Deus de amor. Tantas lutas, tantas dores num deserto pareço estar, mas te entrego os meus temores. Sei que em ti, Senhor, posso confiar.